Nossos irmãos aí no YouTube, bem-vindos sejam todos. O tema da nossa mensagem é o Tribunal de Cristo. Nosso versículo inicial está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 10. Eis a palavra. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível. Porque acima de ti só existe uma coisa: é a tua coroa de glória, esta mesma coroa em que nós coroamos nesta manhã. Admito que tu és digno de receber toda honra e toda glória. Tu és o eterno, o Rei dos reis, o soberano da terra. E eu estou aqui esta manhã, submetido à tua palavra. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí no YouTube digam amém. Amém. Eu estou disseminando esta palavra há 8 anos. E grifa para mim o tribunal, Miguel. E esta fase, Tribunal de Cristo, me incomoda durante 8 anos. Eu ouvi um pregador, ele já faleceu, partiu, e há 8 anos atrás, ele disse que o Tribunal de Cristo é aqui. Ele foi um dos primeiros que começou a pregar o evangelho aí no Brasil. E ele dizia então que o Tribunal de Cristo é onde se abre as epístolas de Paulo. Essa conta nunca fechava para mim. Você imagina? Porque a palavra não diz os tribunais. A palavra diz o tribunal. É um só. Ora, se eu estou pregando aqui, isto aqui virou um tribunal. Para julgar quem? Se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem há condenação aqui, diga amém. Ninguém. Ora, se vocês não estão aqui passíveis de condenação, como isso aqui é um tribunal? Esta conta nunca fechava para mim. Mas ele era o pregador do evangelho. Eu não tinha voz. Eu ouvia. E também não podia questionar, porque então ele era apóstolo, ele que recebeu a revelação, e ele era também o próprio Deus. E ele então linkava, porque olha, quando você pega esse texto aqui isolado, você pode conjecturar do que você quiser, meu irmão. Agora você deve respeitar o contexto. Eu só posso criar uma doutrina se eu pegar esse texto e examinar todo o contexto. Se eu pegar ele solto aqui, eu posso linkar com várias passagens aqui e criar uma doutrina. Na minha mente, eu não aceitava que o tribunal de Cristo fosse neste lugar onde estava um homem a julgar a igreja. Não fechava. Primeiro, que eu não estou eu não sou passível de julgamento. E segundo, que Cristo não ia entregar a sua autoridade a um homem para julgar a sua igreja. Aí ele linkava esta passagem aqui com o que Paulo diz em Romanos 2,16. Digita para mim que não está aí, Miguel lindo. Romanos 2,16. Então ele linkava esta passagem com isso aqui, ó. No dia
em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então ele linkava aquela passagem com essa, dizendo que todas as vezes que ele abria o evangelho aqui, era isso aqui que estava julgando os segredos dos homens. Também não fechava, porque aqui não diz nos dias, está no dia, e a revelação avançou. E que dia que foi esse? No dia do juízo, da parousia de Cristo, que aconteceu no ano 70. Como ele não detinha essa relação, e ele era o único pregador da graça, então todas as vezes que ele abria a Bíblia, ele fez entender os seus ouvintes que ali estava Deus julgando o segredo dos homens. A revelação avançou e eu não como mais desse reggae. Depois ele linkava com Hebreus 9, 27, olha lá. E dizia, Hebreus 9, 27, digita, Miguel, não tem, digita. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Claro que o juízo veio. O juízo para Israel, Paulo está escrevendo aos Hebreus. A igreja não vai passar por juízo nenhum. Amados, ouça aqui, ouça o que eu vou lhe dizer fora desse tema. A igreja de Cristo foi absolvida por ele na cruz. Lavada, regenerada, justificada, inocentada. Paulo se levantou em Roma e disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já vos livrou da lei, do pecado e da morte. Então não estamos debaixo de condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se não há condenação, que tribunal é esse então que se monta aqui? Só que os anos foram passando e chega uma hora que você já não fica mais debaixo da bengala do que um homem diz aqui na frente, abençoado. Chega uma hora que você tem a estatura da plenitude de Cristo e os teus olhos iluminados já caminham pelas epístolas. O Espírito Santo já te clareou e você já entende, você já discerne perfeitamente. Depois ele me disse: não, o tribunal é aqui sim, porque o homem está ordenado morrer uma vez só. Alô? Mente de Cristo ativada. Quem está ordenado morrer uma vez só é o homem, a natureza carnal, porque o espírito não morre. Pegou aí, abençoado? Pegou? Espírito não morre, ele é eterno. Ele veio de Deus, vive com Deus e voltará para Deus. Quem morre é o homem, a natureza humana. Nós temos duas naturezas, uma carnal e a outra humana, espiritual. O que morre é este véu, é esta carne que está aí. Então, volta em 2 de Coríntios, Miguel lindo, por favor. 2 de Coríntios 5:10. Paulo disse que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O que é que Paulo tinha em mente quando disse a palavra tribunal? Deixe-lhe dizer uma coisa que eu tive que fazer essa fonte de pesquisa, e obrigado pelo meu professor, o Rabino. O que Paulo tinha em mente, a palavra tribunal vem do grego bema. Bema vem do conceito a tribuna das Olimpíadas. Paulo está falando isso no ambiente lá na Grécia. E o que Paulo tinha em mente com bema, com tribunal, estava fazendo uma comparação com a tribuna das Olimpíadas,
aonde os participantes, no final da sua corrida, vinham a receber o prêmio de acordo com as suas respectivas chegadas. Então, quando Paulo falou de tribunal de Cristo, ele não está falando num tribunal para julgar, porque no céu e nem na terra tem julgamento para a igreja. A igreja está e foi absolvida, inocentada, justificada pela graça de Cristo. Então os senhores vão ao Google e pesquise o que quer dizer bema, tribunal no grego. Então bema, tribunal, dali da onde a palavra no original grego foi escrito, era um juiz que se assentava na tribuna, situada na linha final, aonde os participantes das Olimpíadas, comum na Grécia, vinham receber o seu prêmio. Tanto é que Paulo usa esta mesma terminologia, esta mesma linguagem, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. Olha aí. Não sabeis vós que o que corre no estádio, olha o que ele usa. Bema. Não sabeis vós o que corre no estádio, na verdade corre, mas um só leva o prêmio? Aonde se recebia este prêmio? Bema, na tribuna. Não é tribunal de julgamento, que os bebês ainda não entendem. É tribunal, então vai haver julgamento no céu? Não vai. Vocês estão inocentados. Diz que não sabeis vós o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Disse Paulo, correi de tal maneira que o alcanceis. Depois ele diz no versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles que estão correndo junto ao tribunal Bema, lá na Grécia, para alcançar uma coroa corruptível, visível, que se toca, que se vende, que se rouba. Paulo diz, nós, espirituais, para receber uma coroa incorruptível. Aí a conta começou a fechar. Significa que no final da minha corrida nesta terra, eu vou perante a Bema, a um tribunal que não é para julgar, mas para me entregar a coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível não é para colocar na cabeça de uma carne corruptível. Paulo está usando uma linguagem de figura para aquilo que o Espírito receberá quando retornar para Deus. Então, antes de eu ler o contexto de 2 de Coríntios 5:10, eu preciso dizer uma coisa aos senhores que eu venho falando há cerca de um mês. Você não é um ser humano com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiência humana. A sua verdadeira identidade não é esta carne aí. A sua verdadeira identidade é o teu espírito. É o homem interior. É onde Deus habita. Esta tua carne é um véu abençoado. Esta é a tua natureza humana. É preciso entender isto. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, explica isto com olhos iluminados. Segura aqui, volta lá, senão eles ficam muito sabidos. Segura, volta aí. Quando nós líamos Hebreus 2,14, os nossos olhos eram condicionados apenas para mostrar que Jesus aniquilou o diabo. Mas não prestávamos atenção nas entrelinhas, nem que o todo o versículo falava. Então, quando você diz assim, o diabo foi destruído, aonde está? Hebreus 2,14, mas só tem isso escrito lá? Olha o que tem mais escrito. Já falamos sobre isso aqui em off. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de quê? Então, os filhos de Deus,
que são espíritos. Esta carne que você está olhando aqui não é filho de Deus. Esta carne aqui não. Esta carne é filho de seu Geraldo com Dona Lourdes. Deus é pai do espírito que está aqui dentro. Deus é pai dos espíritos. Deus não é pai da tua carne. A tua natureza carnal é a junção entre um homem e uma mulher. E que Deus colocou o espírito aí dentro para participar desta carne. O teu espírito está participando desta carne. Ele anda por meio deste corpo. Pega isso aí. O teu espírito, que é filho de Deus, ele participa deste corpo, ele anda por meio deste corpo. Entenda, nós estamos numa natureza física. Para o espírito se manifestar, ele precisa de um corpo abençoado. Para Jesus aniquilar o diabo, o espírito teve que entrar no ventre de Maria para se tornar físico. Não é o que diz? Visto, pois, que os filhos, olha que lindo, os filhos ali são os filhos de Deus, os espíritos. Diz que eles participam de carne e sangue. Aqui. O meu espírito está aqui dentro, nesse corpo, participando de carne e sangue. Eu vim a esta terra numa participação. Era um espírito que estava com Deus. No tempo de Deus, ele permitiu que esse espírito que ele enviou se revestisse desta carne, assim com cada um de vocês. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está falando de Jesus, igualmente participou. Disse que Jesus era Deus, se revestiu também de carne. Diz que desta participação, igualmente Jesus participou. Para quê? Qual era a missão de Jesus entrar, vir em carne? Diz que para a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, significa que antes de ter esta natureza humana, tu já tinha um espírito. Você sabia disto? Deixa eu ler com você, temos tempo, Jó 31, versículo 1 ao 7. Digita para mim, Miguel. Olha isso aqui. Jó 31, versículo 1 ao 7. Não, 38, perdão, desculpa. É a fome. Opa! Jó 38. O 38 é depois do 37. Tem aí. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vamos até o 7. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus disse, Jó, quem é você para escurecer os meus conselhos com palavras sem conhecimento? Eu vou te perguntar, já que tu sabes. Eu vou te perguntar e então tu vai me fazer saber. Olha o que Deus perguntou a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tu tens entendimento. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 6. Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e quando Deus fundava a terra, jubilavam todos os filhos de Deus. Significa que quando Deus fundava a terra, lá estavam todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga Abba, Pai. O teu espírito estava lá. Entende? Que tu não era não é um ser humano com experiência espiritual, e sim um espírito com experiências sobrenaturais.
Depois ele diz no versículo de número 18 ao 21, por causa do tempo. Deus continua perguntando a ele: tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Deus falando com Jó, eu vou acrescentar Jó para você entender. Tens ideias nítidas da largura da terra, Jó? Dize-me se tu sabes. 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas? Onde é o seu lugar? 20. Para que as conduzas aos seus limites e discina as veredas para a sua casa? 21. Tu sabes, Jó, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Então, quando Deus fez todas as coisas, disse que Jó já sabia, porque Jó já existia e já era grande os números dos seus dias. Existia como? No espírito. E no tempo determinado, Deus permitiu que o espírito de Jó se revestisse de carne, participasse desta terra, porque num reino físico era preciso ter um corpo. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Os filhos de Deus não são propriamente o da carne. A carne é um véu. A carne é um veículo para o espírito se mover neste mundo físico. Para o espírito se mover neste mundo físico, ele precisa de um veículo, chama-se a natureza humana, chama-se a carne, identificado por Paulo como véu. Olha o que ele diz, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua. Então, a carne de Jesus era um véu. Lá dentro estava o Espírito de Deus. Mas quando as pessoas olhavam, viam quem? A carne. Olha o que diz João 14, 7 ao 9, olha aí. Se vós me tivesses conhecido, disse Jesus, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E eles, mas aonde está o Pai? Jesus, não, se você me conhece, você conhece o Pai. Depois ele diz no versículo de número 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 9, disse-lhe Jesus, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não tinha pai nenhum para mostrar, ali estava o Pai. Mas Filipe estava vendo o quê? O véu. Filipe estava vendo o quê? A natureza humana. Filipe disse, eu quero que tu me mostres a Deus. Jesus disse, não tem Deus para mostrar, o Deus está aqui, eu estou tanto tempo com você e você não me conhece, porque você está olhando para o véu. Amado, quando eu olho para você, eu estou vendo o véu, mas na verdade, aí dentro está a tua verdadeira identidade, que é o teu espírito. Quando eles olhavam para Jesus, eles estavam vendo um judeu, estava vendo um homem, mas lá dentro estava quem? O Pai. A verdadeira identidade dele estava lá dentro. A tua verdadeira identidade está aí dentro, onde eu não vejo. A tua verdadeira identidade não é essa natureza humana. Esta natureza humana vai ao pó, vai acabar. E o Espírito é que vai voltar para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz isso, olha aí. E o pó, o véu, a carne, vai voltar à terra, como era. É uma linguagem da época. E o Espírito? E o Espírito morre? Não. E o Espírito? Acontece com ele, o Espírito que está aí dentro. Volta a Deus, que o deu. Então Deus deu um Espírito, revestiu de carne, de barro, de pó da terra, de acordo com a linguagem da época. Quando a carne se desfazer, quando o teu tempo chegar, esta carne vai ao túmulo, ela não vai para o céu. Alô! Quem vai para o céu é o teu espírito.
Era exatamente isso que Paulo estava revelando aos coríntios, que estavam vivendo sem responsabilidade espiritual. Paulo estava explicando aos coríntios que quando eles morressem, o espírito deles ia voltar a Deus, o espírito dos salvos iria voltar a Deus. E iria voltar para onde? Para Bema, para um tribunal de recompensa, para o fim da missão desta terra. Então Paulo começou explicando um assunto em 1 de Coríntios 15, 35, olha só. 1 de Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Porque uns dizem assim, eu vou ver minha avó. Não fala negócio de velha que está ofendendo desse lado. Já foi avisado. Eu vou ver minha tia. Porque as pessoas querem saber, morreu, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Então eu vou ver o espírito da minha tia? Bem, até pode ser, mas a tia eu não vou ver. Graças a Deus, titia Amélia eu não vejo nunca mais. Deus é bom, meu irmão. Jesus. Versículo 36. Insensato, disse Paulo, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Significa que o meu espírito está aqui dentro, deste corpo biológico, e que para esse espírito receba o corpo glorificado, primeiro tem que morrer o quê? Esta carne. Aí quando esta carne morre, o espírito que está aqui dentro volta para Deus com um corpo glorificado. Paulo disse, vocês são insensatos? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve a dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, eu estou nesta terra aqui, neste corpo, meu espírito semeia neste corpo, age por meio deste corpo, fala, se move por meio deste corpo. E Paulo continua a sua explicação, então, no versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Ui! Gostei! Então, há corpos celestiais. Começou a entrar no assunto de Bema. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a glória dos terrestres. Então, existe um corpo celeste. E é exatamente este corpo que vai se apresentar a Bema. Depois ele diz no versículo 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Disse Paulo, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Imagina dos corpos celestiais. Imagina dos corpos espirituais. Depois Paulo diz no versículo 42, pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, e ressuscita em glória. 43, semeia-se em fraqueza, e ressuscita-se em poder. 44, semeia-se corpo natural, e ressuscita-se também o corpo natural. Pode parar. Então, que história é essa que eu vou ver minha mãe lá no céu? Que história é essa que eu vou ver minha mulher lá no céu?
Se Paulo está dizendo, você semeia nesse corpo, e quando ressuscitar, vai ressuscitar de novo esse corpo lá no céu? Vai ressuscitar quem? Quem está aqui dentro, o espiritual. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aproveita e ama a tua mulher intensamente, porque você está com ela, com esse véu, aqui nesta terra. Não tem espaço lá no céu para você encontrar e falar: o que foi? Minha mulher está aqui no céu e minha ex-mulher também, ela também era crente. Caraca, aquela é pentecostal e a minha é Síridas. Que fique claro, definitivo: no céu não entra carne. No céu não se casam e nem se dão em casamento. O céu é um lugar dos espíritos. A carne, o véu, a natureza humana é limitada a este plano físico. O pó voltará à terra como era e voltará para lá o espírito que rejubilava desde antes da fundação do mundo. Quem é de Deus voltará para Deus. Quem é de Deus voltará para Deus. Quem é de Deus voltará para Deus. Espíritos num reino espiritual, aonde você tem um nome que só Ele conhece e mais ninguém. O que pode acontecer é que o teu espírito pode, eu estou conjecturando, de que o teu espírito se alegre quando vê o espírito daquele irmão que estava com você. Assim como você se alegra quando encontra um eleito neste plano físico. Algumas pessoas, na intimidade tão grande, caramba, parece que eu te conheço há tantos anos. Mas tu não te lembras de nada do que tu viveu lá nos céus. A lembrança que tu tinha de lá apagou, está vivendo nesse plano físico, e o que você vive aqui lá no céu, não terás lembrança. Senão lá no céu, imagina, uma mãe salva e um filho que era da perdição, e a mãe procurar: cadê meu filho? Rex. Céu é um plano espiritual, abençoado, para os espíritos dos eleitos que vieram a esta terra aprender o que é a natureza humana, passar o que ele passou, e quando findar os seus dias nesta terra aqui, o pó ficará lá no túmulo, e daqui a 2 anos já não tem mais nada, e o que voltará para Bema é o teu espírito. Era isso que Paulo estava explicando. Você semeia corpo natural e ressuscita o corpo. O que volta, o que levanta, o que sai do túmulo é o corpo espiritual. Se há corpo natural, se há vida carnal, há também o corpo espiritual. Aí esse bonito que pregava que o tribunal de Cristo, você imagina se o tribunal de Cristo é aqui nessa terra? Aí tem uma igreja lá é o tribunal de Cristo. Aí tem outra igreja lá é o tribunal. Paulo não disse os tribunais, ele disse um único tribunal. E este tribunal, no grego, não é tribunal para julgamento, é bema, é tribunal do fim da corrida. E ele me disse: não, porque lá no céu a vida acabou a vida física, mas a vida espiritual continua, abençoada.
E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A minha esperança, abençoado, não se limita apenas a isso aqui. A minha esperança se limita em cumprir o propósito de Deus nesta terra, em trabalhar, sustentar minha família e criar os meus filhos. E no dia determinado por pai, ele vai dizer: Geraldo, chega, entra agora no gozo do seu Senhor, para o reino que já te está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso é a minha esperança, como filho de Deus, como herdeiro de Deus. Senão eu vou viver num mundo aí de total desordem. De que adianta ser cristão? E ver a injustiça, e ver os pastores vendendo folheto, vendendo lenço, vendendo campanha, se tudo isto aqui se limita a esta terra. Não! A minha esperança em Cristo vai além desse plano físico. Eu estou esperando o resgate do meu espírito que está preso a esta carne. Era essa ideia que Paulo estava passando quando falou o tribunal de Cristo. Agora vamos ler todo o contexto daquela passagem. Olha só, 2 Coríntios 5, versículo 1 ao 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, a nossa natureza humana, compreende a linguagem de Paulo? Para a época, se Paulo fosse escrever hoje e usar uma linguagem de hoje, Paulo iria dizer: se a tua natureza humana morrer, se a tua carne levar um tiro, ou parar o coração, ou cair de cima, bater a cabeça. Então Paulo está usando uma linguagem da época. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se refere à natureza humana, ao corpo humano, se desfizer, acabar, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, onde? Nos céus. Então Paulo fala da natureza humana, mas fala também do homem espiritual. Paulo disse: não se preocupa, a sua esperança não está limitada apenas às coisas dessa terra. Se esta carne aí se desfizer, você tem uma outra casa. Melhor, você tem um edifício. Melhor, não é feita por homens. E ela não acaba, ela é eterna. Aonde? Nos céus. Então, se você começa a ler o contexto de 2 de Coríntios 5, a 1 a 10, você vê que Paulo está falando do homem carne e do homem espírito. Aonde vai entrar nesse contexto aqui um púlpito para ser o tribunal de Cristo? Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, nesta natureza humana, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação. Estou aqui dentro, meu amado, eu estou gemendo, porque eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu estou aqui nessa natureza, participando de carne e sangue, mas a minha verdadeira origem é a habitação celestial. Como o meu espírito não é daqui, eu estou gemendo. Eu vendo desordem, vejo ataques, vejo isso, mas a minha verdadeira habitação, o meu local de origem, é de onde eu vim. Eu era um espírito que rejubilava desde antes da fundação do mundo. O meu espírito é grande o número dos seus dias, e Deus, que é Pai dos espíritos, permitiu que eu viesse andar aqui neste corpo. Paulo disse: e por isso, neste tabernáculo, neste corpo, nesta natureza humana, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Depois ele diz no versículo de número 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Paulo então está se referindo a alguns que estavam ali, mas que não tinham nem o espírito, estavam nus, eram vazios, eram filhos da perdição, que como não tem o espírito de Cristo, não pertence a ele. Então Paulo disse, só vai voltar para lá
Aqueles que forem revestidos, e não nus, vazios, ocos por dentro. Eu sei que vocês aqui, todos, estão revestidos, porque vocês são a habitação do Espírito Santo. Depois Paulo diz no versículo de número 4, olha lá. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, e ele aponta para a carne, gememos angustiados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal, esta carne, seja absorvida pela vida, pelo Espírito, pela vida verdadeira. Versículo de número 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Alô? Estamos aqui penhorados. Nós estamos aqui nesta natureza, mas estamos penhorados. No tempo dele, ele vem buscar a propriedade dele, que não é essa natureza, é o Espírito. No tempo dele, ele vem buscar você. Penhorados, ele deixou o penhor do Espírito. Deixou o Espírito em você, e disse a esse plano físico: este não pertence a este mundo, este é meu. No tempo de Deus eu venho buscar, eu venho levar, eu venho tirar a carne, volta ao pó, e o Espírito eu levo para a habitação celestial. Eu vivo nessa esperança. Nessa esperança eu sei que nenhum mal pode me suceder. Nessa esperança eu sei que balas perdidas não podem me atingir, a não ser que ele diga: é hoje. E para isso uma formiga me derruba. Mas se não for hoje, um exército inteiro não pode te fazer parar. Pode se levantar reinos e impérios, se Deus falar não é hoje, ninguém pode prevalecer contra você. Tu está aqui penhorado, meu irmão, pelo Espírito Santo. Depois ele diz no versículo de número 6: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, não estamos ainda na nossa casa, na nossa morada. Enquanto estamos no corpo, Paulo se refere a quem? Ao homem espiritual. Porque quem é que está no corpo, não é o Espírito? A partir daqui você entende. Então quando Paulo fala estamos, está se referindo ao Espírito que anda por meio do corpo. Porque quem está no corpo não é o Espírito? Então Paulo diz: enquanto estamos ausentes do Senhor. 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem é que vai deixar o corpo? O Espírito. Você está entendendo que todo o contexto Paulo está falando do homem natural e do homem espiritual? E está nesse contexto aqui algum homem pregando o Evangelho? Não. 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E vem a palavra que agora já não está mais solta, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós quem? A carne que morreu ou o Espírito? Depois ele diz: para que cada um espírito receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quem é que anda por meio do corpo? O Espírito. Quem é que vai se apresentar ao tribunal? Bema, o Espírito. Então este tribunal não é para julgar o teu espírito, não é para condenar o teu espírito. Quando Paulo falou tribunal ali, era o fim da corrida, era o fim da trajetória, é o fim dos teus dias, é o retorno para casa, era o fim da missão, porque cada um de nós estamos numa missão diplomática nesta terra. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha aí. 10 minutos para terminar, olha aí. Hoje é peixe. Hoje é peixe ensopado.
Hoje eu não vou entrar, é peixe ensopado com legumes. Olha isso aí. De sorte que somos embaixadores em nome de quem? Abençoado. O que é que faz um embaixador? Cuida do interesse da sua pátria num outro país. Correto? Então, quando Paulo disse que nós somos embaixadores, é que nós viemos da pátria celestial para fazer uma missão nesta terra. Qual é a missão do embaixador fora da sua pátria? Cuidar dos interesses do seu país. É o que nós estamos fazendo nesta terra. Que missão maravilhosa. E quando acabar esta missão, eu volto. Mas posso voltar com esse corpo? Eu volto com o quê? E lá, diante de Bema, eu vou apresentar a missão que eu pratiquei nesta terra. Ou não é isso que faz o embaixador que sai do Brasil e vai para a França? 2 anos na França, ele não tem que retornar aqui para dizer, foi bem sucedida a minha missão? Paulo disse, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amado, a nossa pátria, e quando eu digo nossa, me refiro aos espíritos, não é o Brasil. A pátria do Geraldo é o Brasil. Mas eu me refiro aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu me refiro esta manhã àquilo que realmente importa para Deus. Porque Deus veio fazer uma obra no teu espírito. Quando Paulo disse, as coisas velhas se passaram, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, ele se refere ao espírito transformado, regenerado. Porque você se tornou uma nova criatura, a tua orelha ficou pequenininha? Não, porque agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Caramba, eu estou vendo, cara, teu nariz assim era igual ao do Geraldo, do Batatão ficou fininho, né? Quando ele diz uma nova criatura, é que agora, abençoado, você está regenerado. Agora você está selado. Agora você foi transformado pelo Espírito de Cristo. Então, a nossa pátria não é esta. A pátria espiritual nossa é o céu. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, olha aí. Pois a nossa pátria é Ruanda. A nossa pátria é aonde? Quem tem peito para falar, diga, a nossa pátria está onde? Pode parar aqui. Pátria é o local onde você vive ou é o local onde você nasceu? Oi? Então, você é do céu ou é desta terra? Do céu. Do céu. Desta terra é essa natureza terrena, abençoado. E vai ficar aqui, ela não vai subir. O que vai... Gostei dessa. Isso aí não foi nem carne nem sangue quem te revelou, hein? Essa natureza humana, abençoada, ela vai ficar aqui. O que vai voltar para lá é quem veio de lá. É o teu espírito, aonde ele, a origem dele é lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, o qual, disse Paulo aos Filipenses, transformará o nosso corpo de humilhação, esta natureza que é semeada, a natureza carnal, que ele chamava de corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Olha, igual ao corpo da sua glória. Então, quando eu deixar esta natureza terrena,
o meu espírito se apresentará diante de Deus. E neste dia, o meu espírito terá um corpo igualzinho ao dele. Então, esse é o teu lugar de origem. O céu. É para lá que você vai. O teu espírito. Quando eu digo você vai para lá, eu digo o espírito dos justos. Esta deve ser a esperança que arde no nosso coração. Isto deve ser a segurança que você tem. A nossa vida não se limita apenas a esta terra. Foi o que Paulo disse: se a nossa vida em Cristo se limita apenas às coisas nesta terra, somos os mais infelizes de todos os homens. E é o que nós vemos alguns homens vivendo aí assim. Enganam, manipulam. Porque um homem dizer que ele é de Cristo e vender sabão, vender fita, mandar as pessoas beber água, passar óleo, este não é um embaixador de Cristo. Este não é um homem que veio do céu com uma missão para defender os interesses de Cristo, porque Cristo nunca mandou fazer isso no seu evangelho. Qual é a embaixada que este homem representa diante dos demais filhos? Nenhum. Somos estrangeiros nesta terra. E o embaixador vem para lhe mostrar a segurança que você tem fora do seu país de origem. E a segurança que os senhores têm é que a pátria de vocês não é aqui. Vocês estão seguros, tranquilos e sem temor do mal. E enquanto estiver nesta terra, nenhum mal pode ir contra e nada separar vocês do amor de Deus. Esta é a mensagem para aqueles que têm a segurança em Cristo Jesus. Todos vocês, todos sem exceção, vocês não estão aqui por acaso. Me desculpa a expressão chula, vocês não são um espermatozoide desenvolvido. Vocês são espíritos revestidos de carne, que vieram a esta terra cumprir uma missão que o sistema desvirtuou, mas a graça de Deus te mostrou qual é o caminho. A uns é dada a missão de louvar, de exaltar, de glorificar, de ouvir apenas, de aprender, de ser dispenseiro. A outros a missão é pregar, é sofrer por amor a Cristo. Cada um de nós temos uma missão dada por Deus. Ninguém é melhor e nem pior, porque somos todos iguais perante o Pai. Só Ele é digno de receber a honra e a glória que lhe é devido. Enquanto não acharmos o caminho estabelecido por Pai, vamos sempre quebrar a cara, vamos sempre tomar os pés pelas mãos, vamos sempre sofrer, vamos sempre gemer, mas há uma hora em que o Espírito Santo te guia em todas a verdade e você começa a experimentar a boa, a perfeita e a perfeita vontade do Pai, porque aqueles em que Deus chamou, todas as coisas cooperam para o bem, são guiados em triunfos e vivem em perfeita vitória. E Efésios capítulo 2, versículo 10 diz algo interessante, olha aí. Pois somos feitura do cão. Pois somos feitura... Não tem nenhuma coisa ruim para falar mais, né? Deixa quieto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Esse é o caminho, andai por ele. Sabe o que o sistema faz? Prepara obras de acordo com a sua tradição e manda você andar nela. E o que você consegue é dor e aflição de espírito. O sistema diz, faz uma campanha,
faz um jejum, passa pelas águas, cumpre todos esses rituais. Deus disse: não, vocês são feitura minha, vocês são criados de antemão. Desde antes da eternidade eu escolhi vocês. E quando eu escolhi vocês, até o que vocês devem andar, eu preparei. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E Ele, somente Ele poderia fazer isso, fazer obras preparadas de antemão para que andássemos nela. E em graça estamos andando naquilo que Deus preparou. E por isso podemos dizer: a sua graça nos... A sua graça nos... A sua graça nos basta! Diga glória a Deus! Eu quero ler com os senhores 1 Coríntios 15, 58. Suportai-me, pois. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o que é bema, o que é tribunal, o que é o fim da missão, sabendo que a nossa esperança em Cristo não se limita às coisas dessa terra, sabendo que você morre aqui, mas a vida continua, e nesta continuação eterna, a sua obra no Senhor, pregou Paulo, não é em vão. Eu recebo isto para a minha vida. E termino com a primeira epístola de Renan. Hoje é peixe ensopado com legume, meu irmão. E eu termino com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12, olha aí. Porque agora, vemos como espelho. Deixa eu segurar. Volta aqui, Miguel, volta aqui, Miguel. Nos dias de Paulo, o espelho não era igual ao espelho de hoje, que reflete a imagem perfeita. Nos dias de Paulo, o espelho era feito de um latão. Uma camada bem, eles iam polindo. Não tinha essa tecnologia de vidros. Então você vê a dificuldade em que se vivia esses homens. Então Paulo diz, coloca lá, Miguel. Paulo diz: agora nós vemos como espelho, não vemos direito. Esta natureza humana impede da gente ver com perfeição, impede de ver realmente a glória de Deus. Ainda vemos como por espelho, obscuramente. Mas então, quando voltarmos a bema, veremos face a face. Agora, conheço em parte, e então eu conhecerei como eu também sou conhecido. Maravilha! Quando eu retornar para casa, que esse corpo ficar, eu volto. No que eu volto, eu vou vê-lo face a face. Eu vou estar de frente com o Eterno, com aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma é capaz de voltar. Eu vou estar de frente com aquele que dá ordens aos anjos. Eu vou estar face a face com aquele que disse ao mar: até aqui tu virás. Eu vou estar de frente, face a face, a não ser que esta palavra mentiu, mas Deus não pode mentir. Paulo não ousaria tal ousadia. Paulo não iria mentir com uma palavra desta. Isto é forte demais, é poderosa demais. Eu irei ver o meu Redentor face a face. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. E será desvendado todos os mistérios.
e será revelado todos os mistérios. Eu estarei de frente de Bema, fim da minha missão nesta terra e a continuidade da vida eterna perante a face dele. Então veremos face a face. Agora, disse Paulo, o homem que conhecia todos os mistérios, isto é apenas um conhecimento em parte, mas quando voltarmos para lá, eu vou conhecer do jeito que sou conhecido. Isto é forte demais. Você sabia que Deus te conhece por dentro e por fora? Você vai conhecê-lo assim também, segundo a revelação dessa palavra. Você sabia que Deus sabe a hora exata em que você dorme? Você já parou para pensar? A hora exata que você dormiu, os segundos, Deus sabe? Você vai saber tudo a respeito dele também. Eu vou centrar no braço da eternidade. E nós vamos, pelos séculos dos séculos, saber cada detalhe da sua criação, cada detalhe, como ele age, como deixa de agir. A nossa vida em Cristo não se limita apenas às coisas desta terra. Há um reino espiritual grandioso esperando por você. É a sua pátria de origem. Você veio de lá, você veio de Deus, você anda com Deus, retornará para Deus e estará com Ele eternamente e o verá face a face. Quem recebe aí diz glória. Vamos dar um lindo aplauso, vamos dar um lindo aplauso. Nenhuma religião te passa essa segurança. Nenhuma. Todas dizem: se você morrer, abençoado, a morte é uma passagem para a vida eterna. Viver é lucro. E o morrer é ganho. Paulo disse: eu prefiro 1000 vezes a estar com o Senhor, mas se a minha obra ainda em carne der fruto, melhor para mim é estar no meu país de origem. Melhor para mim é estar na minha casa, na minha habitação celestial, aonde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há disputa, aonde não há hipocrisia, aonde não há amor fingido. Mas eu tenho que cumprir os meus dias, e esse Espírito que vos fala tem que dar fruto por meio desta carne. Mas eu sei, eu tenho a certeza e a plena convicção de que uma hora Deus vai permitir que o meu espírito saia desta carne miserável e retorne para Ele, aonde eu vou vê-lo face a face, aonde eu vou adorá-lo na beleza da sua santidade, aonde eu vou dizer: santo, 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 santo. Abençoado, eu vou terminar, senão eu falo aqui o dia todo. Vou dizer uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que te aguarda, abençoado, é incomparável. A glória que há de ser revelada para vocês são incomparáveis. Paulo, quando foi arrebatado, disse: eu ouvi, são palavras inefáveis, que ao homem não é lícito nem falar. É que por falta de uma espiritualidade profunda, nós nos apegamos à matéria, às coisas da carne. Tem medo de perder o emprego, medo de perder a mulher.
Paulo disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, portanto que se cumpre a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E no final dos seus dias, ele disse: o fim da minha partida está próxima. E começou a glorificar e dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o reto juiz já está com a coroa de justiça preparada. Glória a Deus. Isso é um plano de miséria. E sei lá por que Deus permitiu o nosso espírito vir aqui. Talvez para nos mostrar a grandeza daquilo que nós vivíamos lá. Eu não sei, mas esta natureza não pode nos prender há muito tempo. Haverá um dia que Ele vai falar: volte para casa, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para as mansões celestiais, preparadas para vocês desde antes da fundação do mundo. Retornaremos. Quando tu vive assim, nada te importa. Os tesouros humanos são poucos comparado com os tesouros celestiais. Os amores humanos são poucos incomparado com o amor do Pai. Que vocês desfrutem desta consciência, desta segurança de que vocês vieram de Deus, vocês andam com Deus e vocês retornarão para Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa com a mão sobre esse livro: enquanto vocês viverem nesta terra, vocês estão debaixo da proteção do Pai. Ninguém pode fazer mal a vocês, ninguém pode se levantar se Deus não permitir. Ninguém pode ceifar a tua vida se Deus no trono não falar: é hoje. Nada pode contra vocês. Em Deus vocês são poderosos. Em Deus vocês podem desbatar exército. Em Deus vocês são mais. Diga ao forte essa manhã: eu digo ao fraco, eu sou forte. Diga 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 ao fraco, eu sou forte. Diga: a tua graça me basta. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.